Pergunta honesta: você acha que entretenimento tem limite? Eu tenho a impressão de que pro Cyrus e pro Puccan, não. Especialmente depois desse episódio. Ai, gente, tava difícil de focar no episódio anterior. Agora nesse, meu Deus do céu, prometo que eu vou me esforçar. Aliás, eu não prometo nada, porque, pelo amor de Deus, viu? Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Se gostar deste conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a continuar. Caso queira e esteja ao seu alcance ajudar de outras formas, você pode fazer isso pelo apoia.se/BLSC. Agora vamos para o nosso vídeo. Enfim, apesar de que a prévia do próximo episódio acho que tá mais tranquila, né? Talvez a gente não tenha sangue subindo pelas orelhas no próximo episódio. Acho que vai ser mais de boa. Mas vamos lá! Foco aqui. A gente começa o episódio lá onde terminou o último, né? O Puccan, ele foi abordado por aquele funcionário da mãe do Cyr. E aí o funcionário, né, justamente oferece dinheiro pra ele, falando o quanto ele queria pra terminar com o Cyr. E aí o Puccan, né, ele lindamente diz pra ele: guarde seu dinheiro para os cardíacos, quem sabe assim vocês não criam mais nobreza nos seus corações. E sai andando. Um poeta. Aí, quando ele tá indo embora, ele encontra o irmão do Cyr, o Mick. Lindo, né? Eu chamei ele de Mick, mas é Zone, ou Zone, o nome do personagem, tá? Apelidado de Zone. Que Mick é o nome do ator e eu fiquei muito apegada a ele depois de Every You, Every Me. Sorry. Aí já corta pra um take onde estão o Cyr e o Win no apartamento do Cyr. E o Win pergunta pra ele: e aí, você e o Puccan estão o quê? E aí o Cyrus fica um tempo sem responder, ele ignora ele várias vezes. Aliás, ele faz muito isso com o Win, tá, gente? Eu não entendo muito essa dinâmica da amizade deles. Às vezes dá a impressão de que o Cyr não liga muito pra ele, nem pra amizade dele, mas talvez seja uma impressão minha. Enfim, né, só quis comentar isso. Aí quando ele resolve responder, ele fala: namorando. E aí ele emenda: no meu sonho. Eu achei tão engraçado, tão fofinho, mas enfim, né, justamente foi o que aconteceu. Ele sonhou com o Puccan e sonhou tão vividamente que ele acordou acreditando que aquilo realmente tinha acontecido. Nisso, o copinho que fica ali na sacada, né, que é por onde ele conversa com o Puccan, né, fofinhos, se mexe. E aí, o rosto do Cyr, quando ele vê o copinho tocando, gente, o rosto dele se ilumina. Ele consegue ficar mais lindo ainda quando ele tá com cara de apaixonado. Quando ele vai, né, pegar o copo pra, aspas, atender a ligação e dar uma olhadinha na sacada pra ver se o Puccan tá ali, o irmão dele tá na sacada. Aí ele sobe correndo desesperado e entra lá pra conversar com eles. E aí em seguida dele vem o Win correndo falando: não, vocês não vão me deixar fora disso. Ele já veio curtir a fofoca em tempo real, né? Aí senta a galera toda lá na sala do Puccan, né? O Cyr segurando a mão do Puccan. E aí o Zone explica, né? O Puccan comentou que a mamãe mandou o funcionário atrás dele, né, oferecer dinheiro para ele terminar com você. Então a gente tá preocupado com o que pode acontecer. E aí nisso o Puccan interrompe falando: nossa, mas por que vocês estão tão tensos e tal? E aí, o Win, ele começa a explicar qual é o nível de loucura, de piração da mãe do Cyr. Falando sobre as atitudes abusivas que ela tinha com o Cyr quando eles eram menores. Falando que o Zone ficou com o pai por um critério geral de que ele, sendo mais novo, ele teria mais dificuldade para aguentar as loucuras da mãe do que o Cyr, né? E o Cyr só abaixando a cabeça e ficando cada vez mais para baixo, tadinho, mais chateado, né? Pensando em tudo que ele viveu, certamente. E aí o Win completa falando: você não tá entendendo o que essa mulher é capaz de fazer. Ela prejudicou tanto uma das professoras dos meninos que essa professora, ela acabou com a própria vida. Então, é esse tipo de pessoa com quem a gente tá lidando. E aí, né, passa o flashback do que ela fez com a moça e tudo mais. Ai, gente, é muito, muito triste, muito pesado.
No outro vídeo eu tinha até colocado, né, a foto da Paula Bracho e da Malévola para representar ela, mas assim, a mulher é o Thanos de saia, né, praticamente, e com dinheiro ainda. Então, num mundo onde o capitalismo vence, então é complicadíssimo, complicadíssimo. Aí eles continuam falando e assim, a sugestão do Win é a seguinte, deles assumirem logo que estão namorando e irem morar juntos também para proteger o Puccan dela. E assim, o Win tá sugerindo isso para o bem do Cir? Também, mas o Win tá sugerindo isso porque assim o Win se livra da responsabilidade de cuidar e estar sempre atrás do Cyrus, porque agora ele, ocupado com o namorado, ele não vai ter provavelmente muitas preocupações e não vai precisar ficar dando satisfação para a faculdade inteira sobre o que o amigo dele tá fazendo ou não. Inclusive, a primeira coisa que ele faz depois que ele sai, né, do apartamento é espalhar a notícia na faculdade de que o Cir tá namorando. Fica um monte de gente triste, chateada, porque afinal de contas, né, o melhor partido daquele universo está agora comprometido, então é um momento de muita tristeza para todo mundo. Aí o Win, ele até conta pro o Homie, né, o amigo dele, e esse amigo dele, ele é muito fofinho, gente, ele é muito bonitinho. Só que ele é muito avoado, né, ele gosta muito de peixe, do nada ele começa a falar de peixe, sendo que o assunto era outra coisa, então ele nem tinha se tocado que o Win falou que o Cir tava namorando. Aí corta já pra um take do Cir e do Puccan voltando pra casa juntos, né? Já pra casa do Puccan. E aí o Puccan até fala pra ele: então, vai ser bom a gente fazer isso e tal, vai dar certo. E aí o Cir fala: pô, você não tá com medo da minha mãe mesmo? Ele fala: não, eu não tenho medo não, vai dar tudo certo. Vamos embora porque você ainda tem coisas pra arrumar pra você levar lá pra minha casa. Aí eles chegam em casa, né? Vão guardar as compras. E aí o Puccan fala: não, deixa eu te ajudar. O Puccan encosta no Cir. E assim, gente, a impressão que eu tive foi que o Puccan ativou o super poder da pegação depois que ele fez isso. Porque ele encostou no Cir, mas o Cir, eu acho que deve ter vindo um calafrio do dedo do pé dele até a sobrancelha. Porque ele já olhou pra ele assim, querendo engolir o menino. E, gente, eu acho maravilhoso, né? Eu não posso reclamar, né? Esse homem, em toda a sua magnitude, é um negócio assim que eu só lamento que Deus tenha feito só um. Só lamento muito que Deus tenha feito só um. Mas vamos lá, foco aqui. Aí o Puccan começa a zoar o Cir, né? Chega mais perto dele, desafiar ele. E assim, gente, esse menino tá brincando com fogo e ele tá brincando com fogo de verdade. Sem zoar, ele não tem noção do perigo. E assim, é um perigo delicioso, maravilhoso, mas ele precisa ter certeza que ele quer isso, né? E estar ciente do que poderia vir, né? Vamos combinar isso. Beleza, aí o Cir fala pra ele: depois você não vem chorar se você perder a sua virgindade aí. Aí o Cir chega perto dele e fala assim: bom, mas já que a gente é namorado agora, a gente pode fazer isso, né? Aí ele dá uma pegadona nele e começa a apalpar ele, cheirar ele, apertar ele, lamber o menino todo. E aí, quando ele termina, né, de se esbaldar, ele não beija ele, mas ele termina de pegar nele, né? O Puccan, inclusive, fala pra ele: não, espera. E aí ele larga ele olha pra ele, fala o nome dele bem baixinho e dá um selinho nele. Gente, nessa hora... Nossa, meu Deus do céu. Eu nem consigo definir o que eu senti. Aquela boca perfeita falando o seu nome baixinho. É isso. Eu sempre falei que o North tava milionário, né? Rico, né? O Puccan também tá, né? Graças a Deus, mas beleza. Aí ele pergunta pro Puccan: você tá com medo de mim? E aí o Puccan fala: não tô. O Puccan solta ele e fala: beleza, então. Pode vir. Eu não sei como é mesmo, né? No máximo eu choro de dor, porque eu nunca fiz. E só começa falando uma besteira atrás da outra. E ainda dá um selinho no Cir. Aí o Cir fala: você para de fazer isso. Ele até dá um peteleco na testa dele e fala pra ele: hoje eu vou dormir no sofá. E aí ele dorme no sofá. Eis que o Puccan não consegue dormir de jeito nenhum. Afinal de contas, tem um deus dormindo no sofá dele e ele lá dormindo na cama sozinho, né? Super entendo. Aí ele vai e avisa ao Cir: não consigo dormir. O que o Cir faz? Coloca o copo na mão dele, pega outro copo e fala pra ele:
vai dormir. Enquanto você não consegue dormir, a gente se fala aqui pelo telefone de copo. E aí ele pega o telefone de copo e ele começa a cantar pra ele. E, gente, vocês sabem, né, que o boss canta igual um anjo também, né? Vocês viram isso em Love in the Air também. Que aquela cena dele com o Rain na cozinha é a coisa mais linda do mundo, assim. É uma cena que eu também não canso de ver. E dessa vez ele cantou da sala para o Puccan, que estava no quarto. E é lindo ele cantando, é lindo que não tem mais por onde, novamente. Deus, porque o Senhor só fez um. Enfim, o fato é que, né, Deus só fez um e a gente segue a vida e ele canta pra ele. E aí já corta pro outro dia na faculdade e o Ash, né, um amigo do Puccan, observando eles de longe, inconformado com o fato dele estar mesmo namorando. E ele até pensa, ai caramba, né, perdeu o cabaço, nem me falou nada. E agora que ele tem companhia, que ele tem namorado, onde é que eu vou me esconder quando eu precisar, né? Tipo, olha os pensamentos do menino, mas beleza. Aí as duas amigas se aproximam da mesa, né? E perguntam, e aí, vocês estão juntos? E aí o Puccan fala, estamos, e levanta a mão dele assim como se. E aí fica todo mundo meio em choque, né? Mas é isso, gente, ele fala que eles estão juntos. Só que assim, na cabeça do Puccan, o que ele pensa? Ainda bem que o In arrumou essa desculpa pra gente, porque eu gosto muito de ficar perto dele, porque ele já tá gostando dele, né? Na cabeça dele, novamente, ele é o outro, né? Ele não sabe qual é a verdade. E assim, ele queria muito estar com o Cyr, mas ele não tinha como propor isso por conta do contexto que ele conhece. Então, ele achou ótimo que tenham inventado esse, aspas, namoro de fachada. Aí, num dado momento, o Cyr e o Puccan, eles estão no apartamento, e aí o Cyr pergunta pro Puccan, responde uma coisa pra mim, se alguém que você gosta muito mentisse pra você, como você reagiria? Aí o Puccan fala, olha, eu iria querer saber quais os motivos e aí, a partir disso, eu analisaria como reagir. Seria isso. E aí ele vai pro quarto dormir. E assim, o Cyr tá perguntando isso porque ele precisa contar a verdade pro Puccan em algum momento, né? Aí o Puccan vai dormir, nisso o Puccan começa a ter um pesadelo, e aí o Cyr ouve e vai até o quarto socorrer ele. E aí quando ele acorda, eles se abraçam e tudo, e aí eles vão pro sofá conversar, e o Puccan explica que, como tá próximo do aniversário de falecimento do pai dele, ele costuma ter esses sonhos, e ele não lembra necessariamente do que o sonho trata, ele só sabe que é relacionado ao pai, e que ele sempre acorda chorando muito e ele não consegue parar de chorar durante um tempo. E que ele sente uma solidão muito grande depois que ele tem esses sonhos. Só que como o Cyr tá ali, ele fala que dessa vez é diferente, porque dessa vez ele tem com quem contar. Aí o Cyr segura a mão dele e o Puccan fala pra ele, não, me solta. E ele fala, não vou te soltar. Ele não solta. E aí ele começa a beijar os olhos do Puccan e a bochecha do Puccan e pergunta pro Puccan, tá se sentindo melhor? E assim, eu nem lembro direito o que o Puccan respondeu, porque eu fiquei desconcentrada completamente, mas assim, foi um beijo terno, né? Foi na intenção realmente de acalmar ele, mas foi tão lento, tinha um toque tão... Ao mesmo tempo que parecia que tinha muito amor, tinha fervor, sabe? Era quente, enfim. É difícil de explicar o que esse menino desperta, mas é isso, gente. Aí eles começam a se olhar, e se olhar, e se olhar. E nisso que eles estão se olhando muito, como eles estão se querendo muito também, novamente, a gente tem ali eles começando a se beijar, se pegar. E, é uma pegação forte, viu? É forte num nível que, assim, todo mundo esquece que o Puccan é virgem. Inclusive o próprio Puccan esquece de vez em quando. E assim, gente, numa boa mesmo, tá? Não tô julgando nem nada, é só que eu acho curioso, engraçado, divertido e ótimo de ver. É um entretenimento do caramba experienciar o quanto a virgindade do Puccan é agitada. Pensa num virgem que tá aproveitando a vida, esse tá, viu? Eita lasqueira, mas tudo bem. Enfim, eles estão lá na pegação e tal, e aí em dado momento, novamente, o Cyr percebe que ele tá pra passar dos limites, né? Os limites que ele estabeleceu, porque, né, é um menino que ele
precisa ainda contar toda a verdade, é um menino virgem, é um menino inocente, então ele não acha que é adequado ele só ceder aos próprios instintos. E aí, em dado momento, ele para e ele fala, eu acho que é melhor você ir pro seu quarto. E aí o Puccan pergunta, por quê? Inocentemente, o Puccan, né, em plena pegação, em plena posição, deixa eu tentar explicar. Gente, eles estavam entrelaçados, vestidos, tá? Mas entrelaçados, é assim que eles estavam, né? Ele em cima do Puccan, ele fala, melhor você ir pro seu quarto. E aí o Puccan pergunta, por quê? Por quê? Né? Por quê? Porque é complexo, muito complexo, mas tudo bem. Aí ele fala, porque eu acho que eu não vou conseguir aguentar, não vou conseguir segurar. E aí, o Puccan, ao invés de fazer o que ele pediu, o Puccan começa a se mexer embaixo dele. Aí, gente... ai, adendo. Nossa, que barulhinho mais delícia que o Sir faz. O boss, né? Meu Deus. Enfim, é ele dentro do personagem, mas vocês entenderam. Caso vocês tenham visto a cena, vocês entenderam o que eu disse. Se vocês não viram, por favor, vão ver. Vão logo. Enfim, né? Aí ele fica lá ainda mais doido e aí ele fala, não, se eu te soltar, você consegue ir pro seu quarto? Porque ele não tava conseguindo se mexer direito, coitado. Aí o Puccan fala, consigo. Tá, aí ele sai de cima do Puccan, senta, respira, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí você acha que o Puccan vai pro quarto dele? Que nada, o Puccan subiu em cima do Sir. E aí o Sir ficou numa situação pior ainda, né, numa situação de calamidade maior ainda, e ele falou pra ele, eu acho que eu posso ajudar, a vez dele ajudar, né? Aí ele se ajoelha na frente do Sir e fala pra ele, me ensina. Não sei bem como é que se ensina isso, o fato é que eles começaram a se beijar de novo, e aí já corta pra um take do Puccan jogando ele no sofá, subindo a blusa dele, e indo lá fazer os trabalhos que fizeram por ele aí outro dia, né? E aí quando ele tira a calça do Sir, ele olha assim com uma cara de... passada, chocada. Ai, que momento, meu Deus. Enfim, né? Eles vão lá ser felizes, né? O Puccan ajuda, né? Aspas, o Sir. E aí depois aparece eles na cama e o Sir fala, desculpa ter me aproveitado do seu momento de fragilidade. E o Puccan fala, não, tá tudo bem, você não se aproveitou. Eu só quis retribuir o que você fez por mim naquele outro momento. E aí o Sir fala, mas eu fiz porque eu quis. E aí o Puccan fala, sim, eu também fiz porque eu quis. E aí o Puccan vira pra dormir. E o Sir vai se retirando e o Puccan fala pra ele, não, fica aqui essa noite, né? Hoje você não vai fazer nada comigo, né? Querendo dizer, já te aliviei, você tá de boa. Aí o Sir responde pra ele, olha, não é por causa disso que eu sou menos perigoso. Aí ele dá risada e aí o Puccan insiste, por favor, só hoje. Aí ele vai, deita do lado dele, né? E eles ficam de conchinha e o Puccan fala, desculpa se eu fui terrível hoje, tá? Aí o Sir fala pra ele, você vai melhorar. Aí eles dão risada e eles vão dormir. Aí, gente, falando do nosso pretenso casal secundário, o Jin e o Win, ele tá saindo da faculdade e tem um corredor lá que é meio sombrio e ele tem medo de fantasmas, né? E ele não consegue avançar pro corredor. Nisso que ele tá pensando em como que ele faz pra ir, sem que ele se... sem que ele tome um baita susto ou aconteça alguma coisa, o Jin aparece do nada e dá um sustão nele. E aí eles começam a conversar e tal, e aí o Win fala, ai, você de novo, que saco, não sei o quê. Aí o Jin fala, você tá com medo do corredor? Eu te acompanho. Aí o Win fala, não precisa, a gente mal se conhece. Aí o Jin para e começa a se apresentar pra ele. Tenho 20 anos, faço curso tal, gosto de não sei o que, gosto de não sei o que lá. E o Win fala, não, para, por que você tá falando tudo isso? Aí o Jin fala, ué, você não falou que a gente não se conhece? Eu tô me apresentando. Todo bonitinho, todo fofinho. E aí ele fala, mas você não vai mesmo ver o filme comigo? Aí o Win fala, não vou em lugar nenhum com você. Aí ele fala, se você não for comigo, eu vou ter que chamar o Puccan. Querendo dizer, se eu ocupar o Puccan, o Sir vai ficar emputecido e vai sobrar pra você. Aí ele fala, não vou ceder. Aí o Jin acompanha ele até o fim do corredor e depois aparece novamente os dois num take onde eles já saíram da faculdade, né, e estão caminhando juntos pra ir embora.
E aí o Jim insiste, né? Me dá seu contato, por favor, né? E aí o Win fala, não vou te dar meu contato. Não quero falar com você, não quero ter contato com você. Aí ele tá indo pra ir embora e ele pensa, não quero ficar devendo nada pra ninguém. Eu, nessa hora, achei que ele ia aceitar o convite pro cinema, mas não, ele só virou e falou, obrigado por ter me acompanhado, e foi embora. Nisso, o Jim pesquisa o nome dele no Line e ele acha o contato dele e adiciona. E eu sigo aqui na ansiedade pra rolar deles efetivamente se darem bem. Eu acho que vai ser ainda mais divertido do que como tá sendo agora. Aí, nesse episódio, no final, né, a gente vê a introdução de uma personagem nova, né? Desce uma querida / demônia do carro. Demônia, vocês já vão entender por quê. Falando com alguém que, eu vou ver como tá o PC, não sei o quê. Está na hora de eu ir atrás do meu noivo. Aí eu falei, noivo? Como assim noivo? O que ela quis dizer com noivo? Noiva de quem? Eu digo que assim, não é possível que nesse momento, nessa altura da vida, vai chegar uma criatura dessa pra acabar com a nossa vida, com a vida do Pucã e com a vida do Sir. Ele já tem problema demais, gente, pelo amor de Deus. Enfim, na prévia não mostrou nada sobre ela, né? Mostrou mais sobre como vai ser pro Pucã lidar com o período onde acontece o aniversário de falecimento do pai dele, onde ele vai precisar de bastante suporte. Então a gente vai acompanhar como que vai ser esse momento com ele tendo o apoio do Sir. É isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos. Abraços!